Olá e bem-vindos ao Blueprint of Mastery. Nossa série Insight de hoje mergulha na dor que o mundo sentiu na última década, a incapacidade de reagir a tempo a crises de saúde global. Estávamos sempre um passo atrás, tratando o incêndio em vez de desarmar a bomba. O problema não é falta de inteligência, mas a defasagem entre a detecção e a ação. Para dissecar como superar essa vulnerabilidade, trouxemos o artigo Análise Preditiva de Surtos, como o Big Data está transformando a vigilância epidemiológica em tempo real, publicado por Walter Maier em 16 de setembro de 2025. Alex, o autor argumenta que precisamos de uma arquitetura de sistemas preditivos. Qual é o primeiro princípio que está sendo invertido aqui? O princípio fundamental é simples. Estamos trocando a retrospectiva pela prospecção. A vigilância tradicional é um espelho retrovisor. Só vemos o que já aconteceu, baseado em dados clínicos formais que chegam com atraso. Maier propõe que o Big Data e a IA funcionem como um radar em constante escaneamento do horizonte. Isso significa que a torre de controle da saúde pública não pode se limitar a contar casos confirmados. Mas radar exige múltiplos sinais. Que tipo de dados estamos falando? Não me parece que um sistema de saúde seja estruturado para integrar feeds de dados tão díspares. Essa é a beleza e a complexidade. O sistema precisa integrar dados estruturados, laboratórios, registros hospitalares, com dados não estruturados e não tradicionais. Imagine picos incomuns na venda de medicamentos para a gripe em farmácias, buscas online por sintomas específicos ou mesmo dados de mobilidade populacional. A IA entra como motor, não apenas processando essa massa de dados, mas identificando anomalias. Ela procura o desvio estatístico do padrão esperado. É o ruído que, se for ignorado pelo ouvido humano, se torna o sinal de alerta do algoritmo. Entendo o potencial, mas deixe-me ser o advogado do contra. Um sistema que depende de dados não estruturados, como mídias sociais ou buscas no Google, está inerentemente sujeito a ruído e falsos positivos. Além disso, a fragmentação de sistemas de saúde entre regiões, sem falar nas barreiras políticas e na resistência à acessão de dados pessoais, não torna essa torre de controle um castelo de cartas? Você toca no ponto mais crítico. A aplicação não é puramente técnica, é política e ética. Maier reconhece que a dor da fragmentação de dados é um obstáculo real. Nenhuma arquitetura de dados funciona se os silos não forem derrubados. No entanto, o objetivo da análise preditiva não é diagnosticar, mas sim reduzir o limiar para a intervenção. Pense em um sistema de mitigação de risco. Se o algoritmo detecta um aumento de 30% nas buscas por perda de olfato em uma área específica, a ação não é fechar fronteiras, mas sim direcionar testes e intensificar campanhas de vacinação localmente. O sucesso não exige um sistema monolítico global, mas sim hubs de dados integrados regionalmente, como vimos em países como a Coreia do Sul, que utilizaram essa coleta de dados em larga escala para uma resposta rápida à Covid-19. O desafio não é técnico, mas de governança. O quanto estamos dispostos a automatizar nossa reação à incerteza. Excelente! Vamos traduzir isso para o ouvinte que lida com gestão de risco ou liderança de sistemas complexos. Como se constrói essa capacidade de antecipação? Quais são os passos táticos para líderes? Para líderes de qualquer setor que buscam resiliência, a abordagem é tridimensional. Primeiro, auditoria da incompatibilidade. Mapeie onde seus dados cruciais, sejam eles de saúde, supply chain ou mercado, estão fragmentados. Identificar os pontos de atrito entre sistemas é o primeiro passo para a integração. Não comece pela IA, comece pela fundação de dados limpos e interconectados. Segundo, definição de sinais fracos acionáveis. A gestão não deve esperar o diagnóstico formal. Seu time deve predefinir um percentual de anomalia, o sinal fraco, que obriga a mobilizar recursos. Por exemplo, em vez de esperar a confirmação de um surto, um aumento de X% nas faltas ao trabalho em uma planta específica, combinado com Y% de aumento em chamadas de telemedicina, deve disparar um nível 1 de alerta. É sobre agir no risco, não na certeza. Terceiro, otimização da logística preditiva. A antecipação salva vidas, mas a logística a sustenta. Use esses alertas para preposicionar recursos.
Se o radar prevê um risco de surto no Nordeste, a ação tática imediata para um gestor de saúde é mover suprimentos, leitos e equipes para aquela área, semanas antes que a demanda real colapse o sistema. A análise preditiva otimiza a alocação de recursos, evitando desperdício e pânico. Em essência, a análise preditiva é o salto quântico na segurança global. É a mestria de ver o futuro como um convite a prestar ação. Uma perspectiva poderosa sobre como a proatividade se tornou o maior ativo na proteção de sistemas complexos. Alex, obrigado pela análise cirúrgica. Para nossos ouvintes, a planta baixa completa deste episódio, com a documentação na íntegra, está disponível na nossa newsletter, link na descrição deste podcast. Siga Walter Maier no LinkedIn para mais conexões sobre inovação e liderança exponencial. Este áudio é parte de um acervo maior do Blueprint of Mastery. Conecte-se para receber os novos podcasts e continuar nossa jornada para a maestria.